Sou o errado por perder a paciência e expulsar minha namorada de casa por causa do que o meio-irmão dela fez? 2 dias atrás, minha namorada veio até minha casa para passar a noite. Nós dois temos 20 anos e meus pais estavam fora visitando parentes durante o fim de semana. Achei que seria uma oportunidade para uma noite tranquila e agradável. Mais cedo naquele dia, ela perguntou se podia trazer o meio-irmão dela. Eu o conhecia de algumas reuniões de família e ele parecia normal. Apesar de não estar exatamente empolgado, concordei para ser educado. Ela mencionou que ele traria pizza e bebidas, e achei que isso poderia ser uma boa adição à noite. Por volta das 19 horas, minha namorada chegou com ele. Ele trouxe 2 pizzas e um engradado de cerveja. Logo na entrada, ele me cumprimentou com um aperto de mão exagerado, como se tentasse impressionar. Ignorei o gesto, embora achasse um pouco forçado. Nos sentamos na sala, colocamos um filme de ação como plano de fundo e começamos a comer. No início, a conversa foi leve. Ele perguntou sobre meu trabalho, meus pais e coisas triviais. Embora algumas de suas piadas fossem meio sem graça, ri para manter o clima agradável. Minha namorada parecia relaxada, ocasionalmente adicionando algo à conversa. Cerca de meia hora depois, minha irmã mais nova, de 15 anos, desceu para pegar um lanche na cozinha. Ela acenou de forma tímida e voltou para o quarto. Por cortesia, apresentei-a ao meio-irmão da minha namorada, mas ela apenas respondeu rapidamente e subiu as escadas. Ele comentou: "Ela não fala muito, né?" Respondi que adolescentes geralmente não são fãs de conversas com estranhos, tentando encerrar o assunto. Depois de terminar as pizzas, começamos a tomar as cervejas, e o tema da conversa mudou. Minha namorada começou a falar sobre algumas situações estressantes envolvendo sua família, o trabalho da mãe, o padrasto reclamando de horários e afins. Eu estava mais focado no filme, mas fazia comentários ocasionais para parecer atento. O meio-irmão dela, por outro lado, parecia gostar de opinar sobre os problemas familiares, o que fez minha namorada mandar ele calar a boca em um momento. Por volta das 20 horas, ele pediu para usar o banheiro. Indiquei onde ficava, no final do corredor, próximo às escadas. Ele saiu, deixando a cerveja na mesa. Alguns minutos depois, percebi que ele ainda não tinha voltado. Fiz uma piada para minha namorada, dizendo que talvez ele tivesse se perdido. Ela riu, mas disse que ele provavelmente estava no celular, já que demorava muito no banheiro em casa também. Passaram-se mais 5 minutos, e comecei a ficar desconfiado. Meus pais haviam pedido para eu cuidar da casa, especialmente porque haviam feito algumas reformas no andar de cima. Algo não parecia certo. Disse à minha namorada que ia verificar. Fui até o corredor e vi que o banheiro estava vazio, com a luz apagada e a porta aberta. Foi então que ouvi vozes no andar de cima. Subi rapidamente as escadas, e ao chegar ao corredor, ouvi minha irmã dizendo: "Por favor, saia." Abri a porta do quarto dela e me deparei com uma cena que me deixou furioso. Minha irmã estava próxima à porta, chorando, com o rosto vermelho. O meio-irmão da minha namorada estava parado perto da mesa dela, com uma expressão de quem foi pego no flagra. Minha irmã repetiu: "Eu disse para você sair." Imediatamente, perguntei o que estava acontecendo. Ele tentou se justificar, dizendo que não era o que parecia e que só queria conversar com ela. Minha irmã saiu correndo do quarto, passando por mim, enquanto ele continuava com desculpas fracas. Minha namorada apareceu no topo das escadas, perguntando o que estava acontecendo. Disse que o meio-irmão dela estava no quarto da minha irmã, sem motivo, e que ela estava chorando. Minha namorada parecia confusa, tentando entender se eu estava exagerando. Minha irmã voltou e, entre lágrimas, explicou que ele havia entrado no quarto sem permissão, fechado a porta e a bloqueado quando ela tentou sair. Ele ainda segurou o braço dela quando ela tentou abrir a porta. Quando confrontei o meio-irmão sobre isso, ele negou tudo, dizendo que foi
Um mal-entendido. Perdi a paciência. Mandei ele sair da minha casa imediatamente. Minha namorada tentou intervir, dizendo que eu estava exagerando e que deveria ouvir o lado dele. Mas, para mim, não havia desculpas que justificassem o que ele fez. Ele não tinha motivo para estar no quarto da minha irmã, muito menos para fechar a porta ou impedir que ela saísse. Depois de muita discussão, ele finalmente saiu, acompanhado pela minha namorada, que continuava insistindo que eu estava agindo de forma exagerada. Mais tarde, sentei com minha irmã e pedi que ela me contasse exatamente o que aconteceu. Ela explicou que estava no quarto lendo, com a porta entreaberta, quando ele apareceu. Primeiro, ele disse que estava apenas olhando o lugar e começou a fazer perguntas pessoais, como em que ano escolar ela estava e se tinha namorado. Quando ela pediu para ele sair, ele ignorou e ainda pegou um de seus cadernos na mesa. Ao tentar recuperar o caderno e abrir a porta, ele bloqueou a passagem e segurou o braço dela. A raiva que senti ao ouvir isso foi imensa. Prometi à minha irmã que nunca mais deixaria algo assim acontecer e que sempre estaria lá para protegê-la. No dia seguinte, minha namorada me mandou mensagens dizendo que eu havia exagerado ao expulsar o meio-irmão dela e que não havia provas de que ele fez algo errado. Isso só aumentou minha indignação. Ela estava mais preocupada em defendê-lo do que em levar a sério o que aconteceu com minha irmã. Respondi que não queria vê-la até que ela admitisse que o meio-irmão havia ultrapassado todos os limites. Ela tentou insistir em vir até minha casa para resolver as coisas, mas deixei claro que não havia mais o que discutir. Hoje, não tenho mais contato com ela. Embora eu sinta falta dela, sei que tomei a decisão certa. Minha prioridade será sempre proteger minha irmã. Se isso significa perder um relacionamento, então é um preço que estou disposto a pagar. Minha irmã está mais tranquila agora, mas sei que ainda levará tempo para ela se sentir completamente segura. Continuo garantindo que ela fez o certo ao falar sobre o ocorrido e que nunca deixarei de apoiá-la. Se fiz algo errado ao reagir assim, não me arrependo. Algumas coisas são mais importantes do que manter a paz. Proteger minha irmã é uma delas.